Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Oftalmo Clínico. Eu sou o Dr. Jardel Rodrigues e eu ajudo clínicos a identificar alterações visuais sintomáticas ou assintomáticas, tratar quando possível e encaminhar ao especialista quando necessário. Você está no Na Prática. É uma oportunidade incrível para você observar o processo de forma invertida. Como que acontece geralmente? Você recebe o paciente, identifica uma alteração visual e encaminha ao ambulatório de especialidades. Pois é, na prática você vai enxergar de um outro ângulo. Você vai observar da forma que o paciente chega ao ambulatório de especialidades com as queixas, né? E nem sempre são as mesmas queixas que ele relatou para o colega. Você vai observar as principais hipóteses diagnósticas e o tratamento. É uma excelente oportunidade para você colocar em prática, adquirir novas condutas, né? Enxergar as patologias ali que acometem o nosso aparelho visual. É uma excelente oportunidade para o crescimento. Eu convido você a ficar até o final desse vídeo e acompanhar nesse episódio mais um caso. E vale ressaltar aqui que não temos a intenção de expor e nem mesmo de criticar a conduta do colega. O meu objetivo aqui é exatamente o contrário, é fornecer ferramentas úteis, práticas, direto ao ponto para melhorar as condutas e chamar a sua atenção para algumas situações que poderiam passar despercebidas. Vamos ao caso de hoje. Paciente HJRP, 33 anos. Quando ele chega no nosso serviço, qual que é a queixa principal? Lacrimejamento e cefaleia à noite. Foi isso que ele nos relatou, tá? O que posso ajudar? Olha, o que trouxe o senhor aqui no nosso ambulatório? Lacrimejamento e muita dor de cabeça à noite, doutor. Tá incomodando todas as noites. O senhor já chegou a acordar com essa dor de cabeça? Essa pergunta é muito importante, né? A gente vai comentar isso durante, né, esse episódio. Tá? Mas ele diz que não. Essa cefaleia ela aparece geralmente no final do dia. Guarde essa informação. O que mais? O que ele falou para o colega lá no ambulatório? Né? O que o colega descreveu no seu encaminhamento? Paciente com queixa de dor e ardor nos olhos, relata também diminuição da acuidade visual. Solicito avaliação. Percebe que é um pouco diferente, né? É congruente, porém diferente. No encaminhamento do colega, faltou dados, né? Às vezes, talvez o paciente não lembrou na hora. Né? O colega relata aí, ó, dor e ardor nos olhos e que o paciente não está enxergando bem. No nosso ambulatório, ele informou que estava com lacrimejamento e com dor de cabeça à noite, né? Então aí já há uma pequena diferença, né, da forma que ele chegou no seu ambulatório, né, para a forma que ele chega no nosso ambulatório aí e relata, né? Esse paciente, ele nega comorbidades, ele não tem pressão alta, ele nega diabetes, não faz tratamento de uso contínuo para nada, a história familiar é negativa para glaucoma, né, e ou amaurose, ou seja, é muito importante essa informação, não tem ninguém na família, né, com glaucoma, né, e nem apresentando cegueira. É importante, quando o paciente te dá uma afirmativa, é importante você confirmar. É glaucoma mesmo ou é catarata? Ele vai dizer, ah, doutor, é catarata. Ou então se ele fala, é glaucoma mesmo. Ele usa colírio todos os dias? Ele usa colírio, inclusive é caro, viu? Colíriozinho miudinho assim, muito caro. E aí você confirma realmente. Porque se esse paciente tem história familiar positiva para glaucoma, existe uma probabilidade maior desse paciente também, né, apresentar o glaucoma. A acuidade visual do paciente era 20/20 em ambos os olhos. A pressão intraocular estava normal, 11/9. No olho direito, na refração dinâmica, tá? Olha só, PL, menos 0,25, né? A 90 graus. O olho esquerdo, PL, menos 0,50 a 175 graus. Ambos com correção 20/20. E aqui é muito importante, né? Uma análise rápida. O paciente ele apresenta, sem correção, ele está enxergando bem, 20/20. Mas observe que após a refração, né, ele tem aí vai precisar, né, de uma correção e ele continua com 20/20. Isso acontece em várias vezes porque com a correção ele enxerga melhor, com mais qualidade.
Às vezes ele está enxerga um pouco borrado, um pouco distorcido. Quando ele coloca o óculos, quando a gente põe a lente, ele diz, agora ficou limpinho, né? Então, por isso que sem correção ele está 20/20, com correção ele continua 20/20, mas agora com uma visão, né, apresentando uma melhor qualidade de visão, tá? Então, isso é o ponto aqui nesse momento. Quero chamar a sua atenção para essa anotação. Talvez você não esteja familiarizado ainda. Olha, OD significa olho direito. A primeira coluna faz referência a miopia e hipermetropia. Nesse caso, o paciente é plano, significa que ele não tem nem miopia e nem hipermetropia. Vamos imaginar que esse paciente apresentasse uma miopia de -1. Como que ficaria, né, essa anotação? No olho direito, por exemplo, -1, né? Pronto. Agora vamos imaginar que no olho esquerdo ele apresentasse uma hipermetropia, também de 1 grau. Como ficaria? +1. O menos na primeira coluna faz referência à miopia. O positivo na primeira coluna faz referência à hipermetropia. Vamos melhorar então a explicação anterior, né? Então aí você tem um esqueminha de prescrição de óculos, onde OD significa olho direito, OE significa olho esquerdo. Na primeira coluna, né, nós temos aí -1 e +1. Esse -1 no olho direito, né, significa que esse paciente tem miopia, né, -1 de miopia. O +1 no olho esquerdo significa que ele tem +1 de hipermetropia. Então esse paciente teria uma miopia no olho direito e uma hipermetropia no olho esquerdo. A segunda coluna faz referência ao astigmatismo. Então ele tem -0,25 de astigmatismo no olho direito e -0,50 de astigmatismo no olho esquerdo. Não precisa você se preocupar com o eixo, tá? Não faz diferença nenhuma na sua prática, tá? Mas no olho direito ele tem um eixo aí de 90 graus e no olho esquerdo ele tem um eixo de 175. É muito importante observar quanto que esse paciente enxerga, né, com a correção. Ele vai enxergar 20/20 no olho direito, né, e 20/20 também no olho esquerdo com correção. Essa informação não vem na sua receita, né? Na receita do paciente constaria então, né, olho direito plano -0,25 a 90, olho esquerdo plano -0,50 a 175. Na segunda coluna, você tem sempre um valor negativo. Então, a segunda coluna ela faz referência ao astigmatismo. Esse paciente ele tem -0,25, né, ou seja, 1/4 de grau de astigmatismo no olho direito, no eixo de 90 graus, né, e esse no olho esquerdo -0,50 com eixo também de 175. Tá? Não precisa preocupar aqui com o eixo. Muito tranquilo. Esse paciente, aí lá no final você anota quanto que ele enxerga com a correção. Porque às vezes, mesmo o paciente corrigido, ele não chega a 20/20. Então, quando você estiver diante da receita, o que vai vir na receita do paciente? Né? Vem a primeira coluna, vem a segunda coluna e vem o eixo. Tá? São essas informações. A primeira coluna agora você já entende que ela faz referência à miopia e à hipermetropia. A segunda coluna ao astigmatismo. Esse paciente, então, ele apresenta aí um astigmatismo de -0,25 e no olho esquerdo de -0,50. Astigmatismo, a luz incomoda, vê um pouco embaçado, né? Então, olha só, na miopia enxerga bem de perto, ruim de longe. Na hipermetropia enxerga bem de longe, ruim de perto. No astigmatismo, ele vai enxergar de perto e de longe, porém com a qualidade não muito boa, né? Ele vai enxergar um pouco embaçado, a luz vai incomodar um pouquinho, tá? Então esse nosso paciente, ele apresentava um astigmatismo de -0,25 no olho direito e um astigmatismo de -0,50 no olho esquerdo. Olha só, na biomicroscopia, ou seja, no exame físico, no momento que esse paciente ele senta ali na lâmpada de fenda, diante da lâmpada de fenda, foi observado que ele tinha no olho direito um pterígio grau 1 e no olho esquerdo ele tinha um pterígio grau 2, ou seja, ele tinha uma carninha, pterígio nasal, ele tinha uma carninha no olho, né, tanto no olho direito como no olho esquerdo. No fundo de olho, né, retina aplicada, escavação normal, fisiológica, vasomácula ok, a retina estava boa, sem alteração, tá? Então vamos então para a análise, né? Olha, você já percebeu agora pela biomicroscopia o diagnóstico desse paciente.
Esse paciente ele tem pterígio, grau 1 no olho direito e grau 2 no olho esquerdo. O que isso significa, né? Vamos então voltar para a queixa principal no ambulatório de clínica médica. O que ele relatou para o colega? Ele relatou para o colega que ele sentia dor e ardor e estava com baixa acuidade visual. Ou seja, não estava enxergando muito bem. O colega, inclusive, brilhou na baixa acuidade visual. Perfeito, né? Esse paciente relata, né, que não está enxergando muito bem. No nosso ambulatório, ele falou, olha, doutor, lacrimejamento, né, e cefaleia à noite. Foi isso que ele nos relatou na chegada. A primeira pergunta que eu faço para você, esse paciente, ele está sofrendo? Esse paciente, ele tem queixa? A qualidade de vida está boa, né, com essas queixas? Ou o próprio clínico, no primeiro atendimento, poderia ajustar um pouquinho, melhorar essa qualidade de vida? A resposta é simples, esse paciente está sofrendo, esse paciente está sentindo dor, esse paciente está sentindo ardor, esse paciente está com lacrimejamento, esse paciente está com dor de cabeça todos os dias ao final do dia. Então, esse paciente ele sofre, esse paciente ele precisa de ajuda. E é uma ajuda, já vou adiantando aqui, é uma ajuda que pode ser iniciada e até mesmo, na grande maioria das vezes, parcialmente resolvida no ambulatório de clínica médica. Então, um outro ponto importante, quanto tempo demorou desde a consulta, né, no ambulatório de clínica até a chegada ao ambulatório de especialidades? Eu calculei 2 meses. Esse paciente ele esperou por 2 meses a consulta com o especialista. Terceiro ponto importante, olha só, eu quero que você perceba que 2 meses foi a última espera. Mas esse paciente, às vezes, ele esperou um pouquinho até conseguir uma consulta na sua unidade básica, né? Ou então com o clínico, no consultório particular. Nesse caso, na unidade básica de saúde. Então, olha, esse paciente aguarda a primeira consulta, foi percebido ali um erro, o colega ele identificou algumas coisas importantes que a gente vai comentar aqui agora e ele encaminha. Né? O colega ele tentou melhorar a vida desse paciente, né? A gente vai já comentar no que eu chamei aqui de conduta secreta, tá? Continuando. Então, os sintomas, né? Então, os questionamentos. Primeiro questionamento, o diagnóstico poderia ter sido antecipado? Poderia. O colega no encaminhamento não interrogou um pterígio. Tá? Isso se ele tivesse pego a lanterninha do celular, observado o olho desse paciente, ele observar a carninha, muito simples de perceber, sem problema. Ou o colega não enxergou porque realmente não faz muito parte da rotina, ou o colega não olhou, né? Ele não observou ali, não examinou. É aquele papo de que olho eu encaminho logo, tá? E nós estamos diante de um paciente aqui que tem uma queixa simples, né? Em função de um pterígio, mas que essa queixa está incomodando bastante. Segundo, os sintomas são congruentes? Ora, no primeiro momento ele cita, né, dor e ardor. Isso pode acontecer em função do olho seco, né? Quando no ato de piscar, a lágrima tem que ser distribuída de forma homogênea, de forma igual, né, em todo o globo. Quando nós observamos ali o pterígio, às vezes essa distribuição não acontece de uma forma igual. E esse olho tem uma tendência a ficar mais seco. Ora, se o olho está seco, o que o organismo faz para compensar? Ele vai tentar produzir mais lágrimas. E aí vem a queixa que ele nos relata, lacrimejamento, né? E esse paciente está com cefaleia à noite. Ora, se ele tem um pterígio grau 1, mas tem, né? E tem um pterígio olho esquerdo grau 2, esse pterígio ele já deforma um pouquinho a córnea. E essa deformação na córnea é exatamente que vai ser responsável por esse astigmatismo. Que ele tem um astigmatismo aí discreto, de menos 0,25 no olho direito e menos 0,50 no olho esquerdo. Então, essa cefaleia à noite pode ser em função desse grau que ele está precisando aí, tá? É aquela coisa que nós falamos aqui no oftalmoclínico. Se você está com 1 quilo de sal, e aí eu pergunto para você, 1 quilo de sal é leve ou é pesado? A resposta é depende. Se você levantar e baixar, ele vai ser leve. Mas se você segurar assim, ó, por 12 horas, né? Acordou, pegou ali 1 quilinho de sal, ficou segurando assim, ó. No final do dia, seus músculos do braço e do antebraço, eles estarão o quê? Fadigados. Por quê? Porque você está com uma carga, apesar de pequena, mas constante durante muito tempo.
É o que acontece em relação ao nosso aparelho visual. Menos 0,25, menos 0,50 é muito ou é pouco? Depende, se você está forçando ali, ó, fazendo uma leitura diante do computador, diante do celular, o dia inteiro, né, e precisando ali do grau, já está sentindo falta, é óbvio que no final do dia, porque você usou durante todo o dia, forçou durante todo o dia, né, é justificável essa cefaleia. Então, as queixas desse paciente, elas são sim congruentes, né? Ele apresenta dor, ele apresenta ardor, ele apresenta lacrimejamento, ele está apresentando essa cefaleia no final do dia, uma cefaleia típica, né, de um problema aí, de uma deficiência visual. Ele força o dia inteiro, né, e no final do dia ele vai sentir falta porque essa musculatura, né, está fadigada. Isso pode acontecer, sim, sem problema nenhum. Então, na refração, né, esse paciente ele tem sim um astigmatismo, é plano, né, na primeira coluna, não possui nem miopia nem hipermetropia. E qual foi a conduta secreta? No primeiro momento, quando eu perguntei, se tem algum problema de saúde, ele negou comorbidade. Ok. Na segunda pergunta, já fez alguma cirurgia no olho? Ele falou, não, doutor, nunca operei o olho, não. Faz uso de algum tipo de colírio? Ele fala, não, nenhum tipo de colírio, né? Não estou usando nada de colírio. Mas quando no final da consulta eu falei disso, olha, nesse caso, né, nós vamos corrigir prescrevendo um óculos, é importante que você use um colírio lubrificante. Aí ele entregou. Ele falou assim, não, doutor, eu estou usando esse colírio aqui, ó, serve, né? É o mesmo? O colírio é que eu vou projetar para você aqui agora, tá? É a base de nafasolina e feniramina. Nafasolina, ele é um vasoconstritor. E a feniramina, ele bloqueia, ele impede a liberação da histamina, né? É como se ele blindasse ali os mastócitos, né? Ele impede os mastócitos de liberar a histamina. Então observa, né? O colega, ele percebeu que esse paciente estava com dor e ardor, né? E teve a boa intenção de prescrever um colírio. Mas esse colírio, qual que é a finalidade dele aqui? É deixar o olho mais claro. Nós não adotamos no nosso serviço, né, esse tipo de conduta. Por quê? Observa, por que esse paciente está com desconforto? Ele está com desconforto em função do olho seco, em função também dessa sensibilidade das carninhas, né? O que o colega deveria fazer? Qual seria a conduta acertada nesse caso? O colega deveria ter prescrito, né, um colírio lubrificante. Por quê? Porque, olha, vai ajudar a lubrificação, né, uma lágrima artificial. Além disso, né, esse paciente, ele já vai entender que está tratando, porque esses colírios, eles não, a grande maioria não precisam de receitas, exceto os antimicrobianos. Mas aí o paciente chega, compra aí um Moura Brasil da vida, ele vai comprar esses colírios, né, que tem a base de nafasolina, são vasos constritores, né? Tá, a pergunta é, tá agindo na causa? Não, né? O que seria mais efetivo? Você explicar para eles, olha, esse pterígio vai deixar o seu olho mais sensível, né, ao vento e ao sol. Toda vez que eu explico dessa forma, toda vez que o seu olho está, né, em contato com o vento, esse vento funciona como uma lixa que vai agredir, esse olho vai ficar irritado, vai doer. Então, o mais efetivo é você proteger esse olho, né, durante o dia, através do óculos, evitar vento, né, o ventilador direto, evitar o vento do ar-condicionado direto nos seus olhos. Se estiver andando de carro, evitar o vidro aberto, ou de moto, evitar a viseira levantada, porque o vento ele funciona aí como um agente agressor. E o sol? O sol você pode utilizar, né, no seu próprio óculos as lentes, né, que protegem, que possuem filtros contra os raios ultravioletas, ou, né, se um final de semana, na fazenda, na chácara, em algum lugar, se você tiver oportunidade, sempre é bom, né, usar chapéu, usar boné, isso ajuda também bastante. Então você orienta, você evita, né, uma agressão, é mais efetivo. Por outro lado, o próximo passo seria você passar um colírio lubrificante. E aí você vai orientar, qual colírio você vai prescrever? Olha, no mercado existem colírios aí entre 15 a 100 reais, 150 reais. O que você vai fazer? Qualquer colírio lubrificante. Esse paciente ele não tem necessidades especiais de um colírio sem conservante, né? Aqueles colírios... Não, qualquer colírio lubrificante. Então você escolhe um colírio lubrificante, né, e começa a utilizar esse colírio na sua rotina, na sua conduta. E você prescreve para o seu paciente.
você vai estar protegendo esse paciente, né, dele ter acesso a um outro colírio lá no balcão, né, fornecerem para ele, né, uma opção ali que traga uma nafazolina, por exemplo, ou uma feniramina. Esse paciente ele já tem a ideia que está cuidando, né, que está tratando do olho, isso é muito importante. Você está ajudando na lubrificação, né, e o mais importante, você está orientando esse paciente. E os pacientes nos perguntam assim, ó, doutor, e o que causa, né? Qual é a causa do pterígio? A fisiopatogenia, né? Ora, o desenvolvimento do pterígio foi associado a mutações de células germinativas límbicas, como a P53, induzida pela radiação solar. Isso mesmo, todas as vezes que esse paciente está diante, né, da radiação, é por isso que é importante, né, a proteção. O uso do óculos. E não é luxo, é uma necessidade. Se você estiver em estados, né, assim como o nosso aqui no Tocantins, Palmas, Tocantins, você vai perceber, né, que esse paciente ele vai estar o tempo todo exposto a muita radiação. É por isso que, às vezes, os atendimentos no interior, você percebe aí que a cada de 10 pacientes, 7, 8 possuem pterígio. Às vezes, esse pterígio bem avançado está tomando todo o campo de visão do paciente. Esse pterígio que já deveria, né, ter sido operado, né, há bastante tempo. Então, prescrever um colírio lubrificante é importante. Então, quando o paciente perguntar para você o que causa essa carninha, olha, é uma mutação de células que podem sim, né, ser induzida pela radiação solar. Essas células alteradas exibem um fenótipo mais agressivo porque invade a córnea normal, parece existir predisposição hereditária ao pterígio e alguns estudos sugerem modelo de herança autossômico dominante. Todas as vezes que você está diante de um paciente com pterígio, você fala, olha, existe um fator genético aí. Geralmente ele vai dizer, doutor, na minha casa todo mundo tem. Meu pai tem, a minha mãe, os meus irmãos. É muito comum essa frase, né? Então o paciente, ele já sabe, ali na família é meio que normal, né? Já existe aí um senso comum, né, em perceber que existe sim um fator hereditário importante. O que a maioria dos pacientes não sabe é que a exposição ao sol e também a agressão pelo vento pode induzir, né, pode acelerar o crescimento e a invasão, né, dessa córnea. Então, é importante que esse paciente esteja orientado. Então, a conduta secreta, quando o paciente passou, né, prescreveu esse colírio à base de nafazolina com feniramina, ele teve uma boa intenção. Mas ele errou no colírio, né? Ele fez bem em prescrever, mas ele errou no colírio. A dica de ouro aqui é prescrever sempre um colírio lubrificante, e tão somente um colírio lubrificante. O que esse colega poderia fazer também é orientar, né? Proteger do vento, proteger do sol, né? Esse colega poderia também informar o paciente que o definitivo aqui é cirúrgico, mas que ele pode amenizar os sintomas enquanto não realiza a cirurgia. Isso é muito importante que seja falado. Uma outra coisa importante, o pterígio sempre existe o risco de voltar. Nós temos duas técnicas, né? Uma que é a exerese, né? A retirada do pterígio sem cola, né? Sem transplante. O paciente vai chegar, vai ser apenas tirada a carninha e pronto. Só isso mesmo, tá? A outra é com transplante. Nós retiramos, né, uma parte da conjuntiva e colocamos antes aqui da córnea para evitar a invasão de outras células, né? Mas é sempre importante você falar para o seu paciente
que, independente da técnica, sempre existe o risco desse pterígio voltar. Tá? É claro que com o transplante esse risco é menor, mas ele também existe. Isso é importante que seja falado. Por quê? Porque quando o paciente chegar no ambulatório de especialidade, o especialista vai conversar com ele, ele vai falar, não, doutor, eu estou ciente, o meu médico já tinha me falado isso mesmo, que o problema aqui é cirúrgico, tem que operar, né, mas que sempre existe o risco de recorrência. Né? É claro que o paciente não vai usar esses termos, mas ele vai chegar orientado, você ajuda o seu paciente, porque ele já vai estar ele vai estar melhor informado do procedimento cirúrgico. Isso é muito importante. Então o colega acertou, né, na ideia de prescrever o colírio, né, só que ele errou no tipo de colírio. O colírio aqui deveria ser um colírio lubrificante, ele deveria orientar e encaminhar o paciente. Então essa orientação e o encaminhamento é muito importante. Então, todas as vezes que você estiver diante de um paciente com pterígio, o que você vai fazer? Primeiro, tentar melhorar a qualidade de vida desse paciente. Ele é um paciente que esse olho arde, né? Ele pode ter um astigmatismo em função desse pterígio. Às vezes, quando o pterígio é mais agressivo, esse astigmatismo ele é bem alto. Né? Diversas vezes a gente atende aqui no ambulatório o astigmatismo de -5, -6, no outro olho está lá -1, né? E a gente não tem como prescrever esse grau, então é um pterígio que às vezes ele prejudica sim a visão, porque ele deforma a córnea. Então você precisa orientar o seu paciente, né? Prescrever um colírio lubrificante, informar, né, que ele precisa evitar o vento e o sol, encaminhar o especialista e informar que esse procedimento, né, a forma de resolver o problema de forma definitiva é cirúrgica e que mesmo resolvendo existe um risco de recorrência. Com essas informações você ajuda bastante o paciente, você simplifica bastante o processo. Isso é muito importante, principalmente em se tratando, às vezes, do Sistema Único de Saúde, onde às vezes esse paciente vai ter que esperar um pouquinho para a realização dessa cirurgia. Então, quanto melhor informado, você ajuda tanto o paciente como o próprio andamento, né, das coisas. Porque imagina, se esse paciente fala assim, não, doutor, eu tenho muito medo de cirurgia, cirurgia no olho eu não quero não. Aí ele espera um pouquinho mais. Né? Daqui a um ano ele vai voltar, daqui a 6 meses ele volta. Né? E aí ele disse, não, eu decidi, eu estou sofrendo bastante, eu quero operar agora. Ele perdeu um ano. Nesse período ele já deveria estar na fila, né, esperando. Quando o paciente não está bem orientado, as coisas podem ficar difíceis para o próprio paciente. Porque se ele demora tomar a decisão, né, se ele não quer operar agora, ele perde a oportunidade, né, de ser inserido ali no sistema e de já entrar na fila. Imagina esse caso terrível, o paciente sofreu mais 6 meses ou um ano, aí ele volta, né, no ambulatório, aí ele volta ao especialista e fala assim, não, agora eu quero operar. Ele perdeu um ano, né? Nesse ano ele já deveria estar na fila, às vezes ele já deveria ter conseguido, às vezes mais perto de conseguir a sua cirurgia. E isso é muito importante. O paciente sempre pergunta, doutor, tem risco? Toda cirurgia tem risco. Né? É claro que o cirurgião adora essa frase, até arrancar uma unha tem risco. Mas, né, no caso da excerese de pterígio, como não entra dentro do olho, não invade, só retira esse tecido, né, que está acima, né, que está aí na parte externa da córnea, os riscos eles são menores, obviamente. Tá? Mas é claro que a gente sempre deixa claro para o paciente, toda cirurgia tem sim os seus riscos, os riscos de uma complicação. Mas essa cirurgia em específico, ela, em relação às outras, ela é bastante simples. Agora, é muito interessante, como o epitélio corneano ele é bastante inervado, essa cirurgia excerese de pterígio, nos primeiros dias, então, pode incomodar bastante, né? É uma cirurgia simples, mas é uma das que mais incomoda, o paciente reclama bastante, principalmente nos 3 primeiros dias. É por isso que a gente avisa, né? Diz, olha, essa cirurgia nos primeiros dias pode incomodar um pouco, né? Você vai ficar incomodado e o paciente bem orientado, ele até que aceita bem. E isso é muito importante. Então, espero ter contribuído, né, mais um pouquinho para aproximar você dessa especialidade belíssima que é a oftalmologia. Fique com Deus, um excelente trabalho e um forte abraço.